Muito boa tarde, estamos começando o Globo Esporte desta quinta-feira. Claro, você vai acompanhar tudo da grande vitória do São Paulo para cima da LDU, o melhor jogo do Tricolor neste ano. Mas a gente começa falando de coronavírus que está afetando o mundo e, claro, está afetando o mundo do esporte. A gente vai fazer um breve resumo do que está rolando por todo o planeta, começando aqui pela nossa área, pela América do Sul. A gente já sabe que as eliminatórias da Copa de 2022 estão suspensas. As duas primeiras rodadas, o Brasil jogaria contra a Bolívia e contra o Peru. Tá tudo parado. Na Argentina, aqui no nosso vizinho, as atividades esportivas estão suspensas. Só a Libertadores continua rolando porque é uma competição, né, do nosso da América do Sul. Na Europa, a gente já foi pra lá, ó. Liga Europa teve 2 jogos adiados. Arsenal e Manchester City também foi adiado. Campeonato francês, jogos sem torcida. No Campeonato Espanhol, o campeonato está suspenso por pelo menos 2 semanas. E na Itália, até 3 de abril. Seguindo aqui com os problemas do corona no mundo, a gente vai ter a Fórmula 1 na Austrália. A McLaren tá fora da disputa, tá fora da corrida, porque um dos funcionários contraiu o coronavírus, ou seja, a McLaren tá fora. No mundo inteiro o tênis tá parado, 6 semanas sem tênis no mundo inteiro, 1 mês e meio sem tênis. E para fechar, na NBA nos Estados Unidos, ontem parou. Os últimos jogos rolaram, a temporada está provisoriamente parada, suspensa. Por isso a gente está aqui com os nossos 2 correspondentes pelo mundo. De um lado aqui o Marcelo Correia está em Londres, aqui na minha esquerda. Na direita está o Guilherme Roseguini, que vai contar melhor essa história da NBA, porque, Rosega, parece história de filme mesmo, né? Parece filme de ficção científica. Poucos momentos antes da bola subir, o jogo foi cancelado. Conta pra gente. Pois é, Felipe, foi um baita baque. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem se liga no Globo Esporte. Tudo ocorre depois de uma cena, como você disse aí, muito inusitada na cidade de Oklahoma. Jogadores do Thunder e os visitantes do Utah Jazz já estavam em quadra. Segundos antes do jogo começar, um membro da comissão médica do Utah entrou no local, conversou com o árbitro e aí os jogadores acabaram mandados de volta pro vestiário. 20 minutos se passaram, o público não sabia de nada e aí veio a notícia. O jogo havia sido cancelado, sem uma informação muito precisa da razão. Depois, a Liga fez um comunicado oficial, avisando que um dos jogadores do Jazz havia testado positivo para o Covid-19. A Liga não deu o nome do atleta, mas fontes ligadas ao time depois o identificaram. É o pivô francês Rudy Gobert. E olha só que coisa, Felipe. Na segunda, já com sintomas de uma gripe, ele ironizou os cuidados com a doença numa entrevista coletiva. Saiu tocando os microfones, olha só, das equipes de TV que estavam lá. Olha só que coisa do Gobert, né? Nas últimas 2 semanas, o Gobert esteve em 5 cidades. Na avaliação da NBA, todos os jogadores e membros de comissão passaram a estar, então, em situação de risco. Aliás, outro nome de jogador do Utah acabou já surgindo para essa lista hoje, dos infectados, o alarmador Donovan Mitchell. Daí, a suspensão imediata. Era para valer a partir desta quinta, mas já ontem, Sacramento Kings e New Orleans Pelicans não entraram em quadra, para desespero de alguns torcedores. Teve cenas muito tocantes ali de torcedores, já naquele momento dizendo, pô, não vai ter jogo, o que vai acontecer? Ninguém tinha noção ainda do tamanho da gravidade da situação. Vale lembrar que a gente está aqui na reta final da temporada regular, Felipe, e a fase de mata-matas dos playoffs começam no dia 18 de abril. Eu volto com você. Valeu, Rosega, muito obrigado. A NBA ainda vai decidir o que vai fazer, então tá uma tensão lá no maior basquete do mundo. Agora a gente vai direto pra Europa, vai pra Londres. Lá está o Marcelo Correia, que vai trazer as notícias do que tá rolando por aí, Correia. A gente já viu ontem o pessoal desrespeitando em Paris, né, aglomerando na frente do estádio, torcendo ali. Os jogadores foram lá, né, comemorar com a torcida. O Paris teve 3 chances pra passar, quando passou, não jogou sem torcida. Conta pra gente o que tá rolando aí. É isso, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você está vendo, eu estou aqui em Camden Town, que é um lugar bem turístico de Londres. Quis vir para a rua para mostrar para vocês como um local que geralmente está lotado de turistas, hoje não tem quase ninguém. Já é uma consequência do coronavírus e do medo das pessoas dessa doença considerada pandemia pela Organização Mundial da Saúde ontem. Aqui na Inglaterra temos 10 mortes e 590 casos confirmados. E como você sabe, para trazer isso para o esporte, a Fórmula 1 é um esporte bem britânico. Das 10 equipes que disputam o campeonato, 7 têm sede aqui na Inglaterra. E uma delas, das mais tradicionais, a McLaren, confirmou hoje que um de seus funcionários está com coronavírus. O problema é que esse funcionário e todo o restante da equipe estão na Austrália, em Melbourne, onde vai acontecer, ou pode acontecer, o Grande Prêmio da Austrália, o primeiro da temporada. E
a McLaren, por conta disso, se retirou do Grande Prêmio da Austrália. Algo bem inusitado. Então, não teremos a McLaren e ainda esperamos a Liberty Media, que controla os negócios da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo e o governo do estado de Vitória confirmarem se a corrida vai acontecer ou não no domingo, como estava programado. Falando de Europa, de futebol, como se sabe, o Daniele Rugani, zagueiro da Juventus, confirmado com coronavírus. Portanto, todo o time da Juventus está de quarentena nesse momento. Inclusive, o Cristiano Ronaldo não está na Itália, está na Ilha da Madeira, em Portugal, onde ele nasceu, e já disse que não vai voltar. Vai fazer essa quarentena lá na terra dele. Mas isso influencia muito a Liga dos Campeões da Europa, porque a Juventus está nas oitavas de final, iria enfrentar o Lyon na semana que vem, mas com os jogadores em quarentena isso vai ser difícil. Já temos estádios vazios em vários lugares e ontem vimos o PSG se classificar assim. Fechados, aquele silêncio, coisa estranha, né? Isso dentro do estádio, mas estava tudo ao contrário, porque do lado de fora, nem mesmo as recomendações contra o surto de coronavírus impediram essa galera aí de ir pro estádio. Ainda que fosse para ficar ali, ó, no meio da rua, a torcida do Paris Saint-Germain fez uma festa do lado de fora do Parque dos Príncipes. O PSG precisava vencer para espantar o fantasma das oitavas. Fantasma, é isso mesmo, porque o time francês foi eliminado nessa fase nas últimas 3 edições da Champions. Mas ontem, contra o Borussia Dortmund, finalmente a história foi diferente. Teve até um raro gol de peixinho do Neymar e um do Bernat para garantir a passagem para as quartas de final. Também teve provocação. A galera do PSG imitou a comemoração do artilheiro Haaland do Borussia. Até o Neymar fez isso. Sabe por quê? Porque o norueguês, antes do segundo jogo, deu uma zoadinha dizendo que Paris era dele. Deixa eu te dar um toque, ô menino Haaland. Não é não. Aprende com o adulto Ney. Pra fechar, teve aquela festa com a torcida. Ué, mas que torcida? A que tava do lado de fora do estádio, é isso mesmo. Neymar e Mbappé ali, ó, deixando os seguranças do PSG desesperados. Estavam ali, ó, tentando proteger as joias da coroa, os caras pendurados no parapeito, que loucura. Foi uma noite histórica para os jogadores do PSG e para os torcedores. Em Liverpool, o atual campeão recebeu o Atlético de Madrid, com torcida esse jogo. Mas as recomendações da saúde pública fizeram o simpático Jürgen Klopp perder a cabeça com a torcida antes do jogo. A galera quis aquele toca aqui, mano, tamo junto, mas o professor ficou maluco e disse algo, numa tradução um pouco mais simpática, assim: ô meu amiguinho fofo, não põe essa mãozinha aqui não, meu querido. A recomendação na Inglaterra, por causa do coronavírus, é que jogadores e torcedores evitem contatos diretos, como apertos de mão. Bom, se o Klopp já estava bravo antes do jogo, imagina depois. É, rapaz, não deu pro Liverpool, não. O Oblak, goleiro do Atlético, foi um monstro, pegou até pensamento. Mesmo saindo na frente, pressionando demais, os ingleses não conseguiram a classificação. O Firmino ainda deixou os Reds na frente. Mas Llorente 2 vezes e Morata marcaram para os espanhóis, que ficaram com a vaga nas quartas. Falando ainda de futebol europeu, o Real Madrid está de quarentena. Um dos jogadores do basquete do Real Madrid está com coronavírus. Eles treinam no mesmo lugar que os jogadores do futebol. Tá todo mundo de quarentena. Falei inclusive com o Roberto Carlos pelo telefone. Ele também está de quarentena. Então o Real tá parado por enquanto, porque um dos jogadores do basquete também está com coronavírus. Mas, meus amigos, o esporte resiste e daqui a pouco a gente mostra a bola rolando, porque o São Paulo fez seu jogo, o melhor jogo do ano do São Paulo. Jogo importantíssimo, com quase 40 mil pessoas no Morumbi. É isso aí, teve até parado na esquina, estilo Luiz Fabiano. A gente mostra já já.
De volta com o GE, a gente falou que o coronavírus parece um filme de ficção científica, tem outro que parece filme, mas esse é um filme de drama, é o que acontece com o Ronaldinho Gaúcho lá no Paraguai, ele segue preso. A gente vai pra lá agora falar com o Guilherme Pereira, que vai trazer as últimas informações do caso Ronaldinho Gaúcho, que continua preso aí, Gui. Fala, Felipe, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo ligado no Globo Esporte. Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis, devem permanecer presos pelo menos por mais 5 dias. Lembrando que eles foram detidos na sexta-feira à noite. A Justiça Paraguaia marcou para o dia 17 de março as perícias nos celulares. O Ministério Público quer encontrar provas que mostrem que eles de fato foram enganados, como argumentam, ou se eles têm alguma relação com pessoas que são investigadas por casos de corrupção, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Hoje, a Justiça os advogados de defesa, estão entrando com um novo recurso. Será a terceira vez que eles vão tentar mudar a sentença. Mas, ao contrário do que aconteceu nos últimos dias, não vai haver uma audiência e a defesa vai ter que aguardar uma resposta da Justiça Paraguaia, que deve vir só na semana que vem. Felipe. Valeu, Guilherme Pereira, direto de Paraguai. Obrigado do Paraguai, né? Obrigado pelas suas informações. Aqui na América do Sul, a bola continua rolando e teve Libertadores ontem. Vamos ver os gols da rodada. A onda de estádios sem torcida devido ao novo coronavírus chegou à América do Sul. O Olímpia do Paraguai jogou contra o argentino Defensa e Justiça sem ninguém na arquibancada. O Olímpia de Emanuel Adebayor, craque internacional, diretamente do Togo, jogou Copa. O cara joga muito. Que é isso, rapaz? E essa voadora? Não é o UFC, não. Cartão vermelho pra ele. Tá fora do próximo jogo, justamente contra o Santos. Pelo menos o Olímpia venceu por 2-1. O River também jogou sem ninguém no Monumental de Núñez. Mas aí era punição da Conmebol mesmo. 2 jogos sem torcida depois da confusão com o Boca Juniors na final lá de 2018. Mas nem precisou da ajuda da galera. Foi uma goleada cruel pra cima do pobre binacional do Peru. Aquele mesmo time que venceu na altitude, é claro, o São Paulo. Sabe quanto foi o jogo? 8. 8-0. Já o Flamengo teve torcida contra o Barcelona. Mas calma, é o Barcelona do Equador ainda, não é mundial, relaxa. E a galera tava prevenida com essa máscara. Mas não é qualquer máscara, é exclusiva, personalizada. Escrita: hoje tem gol do Gabigol. E não é que teve. Autorizado, com fé no pé! 3-0 pro Fla. Enquanto o Mengão tava lá fazendo seus gols com o Gustavo Henrique, com o Gabigol e com o Bruno Henrique, as notícias sobre o coronavírus estavam rolando. E entre elas, o adiamento dos jogos das eliminatórias da seleção. Gabigol e Bruno Henrique, que estavam convocados para enfrentar Bolívia e Peru, foram pegos de surpresa com a notícia. Pedir a Deus que esse problema se resolva logo, para que tudo possa voltar ao normal. E cabe a gente treinar, né? Continuar treinando, se não houver jogos, porque o ritmo da gente não pode parar. É uma pena, né? Porque sempre é um sonho jogar pela seleção, mas creio que tudo vai ser resolvido aí logo, se Deus quiser. Ainda sob a sombra do coronavírus, a chama olímpica foi acesa na Grécia com restrição de público. Uma cerimônia cheia de tradição marcada por preocupações modernas. Nos discursos, ajuda aos refugiados, sustentabilidade, meio ambiente, igualdade de gênero. Depois de aceso o fogo sagrado dos Jogos, pela primeira vez na história, uma mulher foi a primeira atleta a receber a chama olímpica. A grega Anna Korakaki, campeã olímpica do tiro no Rio em 2016. Outra mulher, a maratonista japonesa Mizuki Noguchi, ouro em Atenas 2004, foi a segunda condutora. Mas a festa, sempre bonita e cercada de emoção, não foi completa. Não havia público. Os portões do Templo de Hera, em Olímpia, foram fechados como medida de precaução contra a Covid-19. Até hoje, a Grécia já tinha registrado 99 casos e a primeira morte foi confirmada horas antes da cerimônia. No Japão, a realização dos Jogos Olímpicos foi assunto do encontro entre o primeiro-ministro Shinzo Abe e a governadora de Tóquio, Yuriko Koike. Depois da reunião, Koike declarou que cancelar as Olimpíadas é algo impensável. O presidente do comitê organizador seguiu a mesma linha, que tem sido a estratégia adotada pelas autoridades: negar que haja qualquer plano de adiamento ou cancelamento.
Não há espaço para pensamentos negativos, disse Yoshihiro Mori. Não estamos pensando em mudança de direção, ele garantiu. Por ora, nem mesmo a velocidade com que a pandemia se espalha pelo mundo alterou a programação. A previsão segue de que a chama olímpica chegue ao Japão no dia 20 e que o revezamento da tocha comece no dia 26. Agora, se o evento será mantido ou em algum momento alterado ou mesmo cancelado, isso só os próximos dias vão dizer. Aqui no Brasil, a UFC Brasília vai ser a primeira competição no nosso país sem a presença de público. Primeirão, vamos ver essa história aí. Muito boa tarde a todos. O governo do Distrito Federal emitiu ontem à noite um decreto proibindo a realização de eventos para mais de 100 pessoas. A Arena BSB, que administra o ginásio Nilson Nelson, já disse que chegou a um acordo com o UFC e o evento vai ser realizado com portões fechados. O UFC ainda não confirma, mas seria a primeira vez que um evento do UFC seria realizado sem a presença do público. Por conta própria, o UFC já cancelou o Media Day, que teria os lutadores à disposição da imprensa hoje pela manhã. A pesagem cerimonial na sexta-feira, no fim da tarde, também foi cancelada e a pesagem oficial, sexta-feira pela manhã, está mantida. O UFC Brasília, que vai ter como luta principal Charles do Bronx contra Kevin Lee e no coevento principal, Demian Maia contra Gilbert Burns, o Durinho. Um abraço a todos. Daqui a pouco a grande vitória do São Paulo, hein? 3-0 pra cima da LDU, com um show de Daniel Alves. Jogou muita bola o capitão da seleção brasileira. Já, já. A felicidade de um garoto que comemora um gol tão desejado. E a emoção de outro, que estreava como titular em uma Libertadores. Cenas de uma noite especial do São Paulo em sua competição favorita. Daqui a uns 10, 20 anos, quando você for contar para alguém sobre essa noite, como é que você vai contar? Com os olhos cheios de lágrima, com certeza. Jogando em seu campo de ataque desde o início, o tricolor fez pressão. Aos 11 minutos, Antony arranca pela direita, tenta o cruzamento e a bola acaba batendo no braço do zagueiro Guerra. Manda a bola dentro da grande área. Pênalti para o São Paulo. Na cobrança, Reinaldo manda uma bomba de pé esquerdo para fazer 1-0. Na comemoração, ao lado de Antony, ele faz a pose do campeão olímpico Usain Bolt, reproduzindo um gesto famoso de Luiz Fabiano, ídolo da torcida que estava no estádio prestigiando a partida. Encontrei ele lá no vestiário, lá, ele estava lá. Ele pegou na minha perna esquerda e falou assim, então tá abençoado aí. Então, aí na hora que eu fiz o gol, fui lá fazer a comemoração que ele fazia sempre. E não foi só na comemoração que o São Paulo se inspirou no seu maior artilheiro na história da Libertadores. Sob os olhares de Luiz Fabiano, o time se saiu bem no ponto em que era mais criticado pela torcida, as finalizações. O time foi eficiente e encaminhou a vitória cedo. Com 15 minutos de jogo, pintou o segundo gol. Reinaldo recebe na esquerda e encontra Daniel Alves sozinho na pequena área. Reinaldo mete pra Daniel Alves. Bote um samba aí pro capitão celebrar o 5º gol no ano e a artilharia do elenco. Daniel Alves. O camisa 10 tricolor comandou as ações do São Paulo no meio-campo e ainda aparecia na área com perigo. Ele é um cara, um ser coletivo. Quase todas as vezes que o nosso time coletivo joga bem, ele consegue se destacar. Ele não é um cara que vai pegar a bola e sair driblando 5 caras ou vai fazer vários gols, embora tenha uma média de gols alta nesse ano. Teve um susto para a torcida logo no começo do segundo tempo. Lançamento na área da LDU e Volpi acaba tomando um chute na mão. Ele até tenta continuar na partida, mas é substituído aos 13 minutos por Lucas Perry, que entrou para disputar o seu segundo jogo pelo São Paulo. E para ele foi tudo tranquilo, porque não precisou fazer nenhuma defesa. Então o São Paulo parte. Foi o que eu falei pro PR, quando ele menos esperou, que era num jogo de Libertadores, teve a oportunidade de entrar e assim é o futebol, assim é a vida. Enquanto isso, o ataque do São Paulo seguia martelando. Neste lance, Igor Gomes apareceu no meio da zaga para fazer o terceiro gol. Foi o primeiro da carreira
primeira dele na competição sul-americana. Aí vale festejar dançando com o time inteiro, né? E novamente, Luiz Fabiano foi lembrado, com o consagrado parada na esquina, comemoração típica do ex-camisa 9 do tricolor. De lá do camarote, ele vibrou bastante. Pouco depois do 3-0, Sornosa, jogador emprestado pelo Corinthians à LDU, agrediu Daniel Alves e foi expulso com cartão vermelho direto. Com um homem a mais, o São Paulo podia até ter feito mais gols. Pato, por exemplo, mandou essa bola na trave. Eu acho que nós temos que usar esse jogo como exemplo, que a gente consegue, que a gente pode jogar contra time grandes assim, a gente consegue fazer o jogo favorecer o nosso futebol. E quando a gente fala que jogar bonito aproxima da vitória, hoje é um exemplo disso. O time jogou bonito e estava sempre próximo de fazer o gol e hoje as bolas entraram. Ganhamos bem, dando espetáculo, nosso torcedor vai para casa tarde, mas vai feliz. Certamente o orgulho do torcedor aumentou para vestir essa camisa. No jogo mais importante do ano, a melhor partida. Tá acabando o Globo Esporte, você fica com o jornal hoje, todas as notícias sobre a pandemia do coronavírus.